Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível. Sejam bem-vindos ao podcast Rádio Lean. E hoje o tema do nosso episódio é ganhando apoio da direção e do time de projeto. Olha que tema mais relevante isso aqui. Então, esse podcast tem como benefício discutirmos as estratégias para você ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível. Legal? Esse é o nosso propósito por aqui. Muito bem, dito isto, eu escolhi esse tema hoje para a gente conversar, né, sobre essa questão de apoio das lideranças, apoio da alta direção, porque realmente assim, gente, isso é algo que, eu não vou dizer assim, atrapalha, mas é algo que preocupa todo mundo. Porque o que a gente mais ouve falar por aí nas empresas, tá? São coisas assim do tipo, meu chefe não me apoia. O time de projeto não está comigo, o time de projeto não me apoia. E isso acontece, certo? A gente passa por essas situações, isso acaba acontecendo. E o que a gente vê são, muitas vezes, muito bons profissionais. Às vezes a gente deixa de fazer o nosso trabalho, deixa de entregar um projeto, de capitanear uma iniciativa de melhoria contínua, simplesmente porque a gente não consegue fazer acontecer. Porque a gente não tem apoio do chefe, não tem apoio da alta direção, certo? Então, é aquilo que eu sempre falo nas nossas aulas, tá, gente? É que eu sempre falo. Aprender ferramenta de melhoria contínua é fácil. Você vai lá no YouTube e aprende isso aí. O que pega mesmo é o comportamento. São as tuas habilidades comportamentais. Então, hoje a gente trouxe esse tema para te ajudar a superar alguns obstáculos no que tange a falta de apoio do seu chefe e a falta de apoio do seu time de projeto, certo? Para a gente começar a nossa resenha aqui, a gente precisa entender uma coisa, tá? Como que a nossa cabeça funciona, tá? Como que a nossa cabeça funciona, como que é o nosso pensamento, certo? E se a gente for olhar na essência humana, a gente está o tempo inteiro querendo ganhar alguma coisa, querendo ganhar vantagens. Legal? O ser humano é assim, né? Principalmente o mineiro, porque o mineiro é mais desconfiado ainda, né? Mas nós queremos o tempo inteiro ter alguma vantagem, queremos ganhar algo, queremos algum tipo de benefício, e é assim que funciona a nossa cabeça. Então, para a gente poder convencer as pessoas, convencer o chefe, conhecer o time de projeto para te ajudar nas suas iniciativas de melhoria contínua, uma das coisas que você tem que fazer é usar o que eu chamo de regra de cálculo utilitário, tá? O que é o cálculo utilitário? Os meus alunos já viram isso nas aulas, certo? A gente vai falar aqui para nossa audiência. Cálculo utilitário é como se fosse aquela balança do peso ali, certo? Aquela balança do contrapeso, que é o que você ganha de vantagem, o que você faz. Então, como é que funciona o cálculo utilitário, certo? Eu sempre dou esse exemplo. Então, imagine que você vai lá, vai casar com um cara bonitão, assim, né? Ela tem um namorado, esse namorado trata ela muito bem e tudo, e aí um belo dia, leva ela para um restaurante romântico e fala assim para ela, você quer casar comigo? Em 1 segundo faz o cálculo utilitário. Ela vai pensar assim, esse cara aí, ele não é tão bonitão, mas ele abre a porta do carro para mim, né? Ele é meio baixinho, mas ele é um cara que me trata bem, é um cara que me leva para jantar fora, é um cara que traz flores para mim, tudo isso. É um cara que gosta de criança. Vou casar com esse cara aí, ó. Vou casar com ele que ele vai ser um bom pai para os meus filhos. Cálculo utilitário, certo? Ou seja, senhoras e senhores, com o cálculo utilitário, o que nós fazemos é usar a balança, a moeda de troca. Tá, o que eu ganho com isso?
Pessoas que trabalham na empresa, certo? Você trabalha na sua empresa, está num estresse danado, numa pressão, numa correria, num vucu-vucu danado, com seu chefe na tua cola, cara, um monte de confusão. Maravilha. Por que você continua trabalhando na empresa? Cálculo utilitário. Você abre mão da sua saúde, você se estressa, você fica irritadíssimo, você fica com uma úlcera nervosa, tudo isso acontece. Por quê? Porque você precisa trabalhar. Você precisa do seu emprego, certo? Simples assim. E essa é uma grande sacada dentro de uma empresa, para você convencer as pessoas a virem trabalhar com você ou seu time de projeto, por exemplo, certo? Então, vamos falar um pouco assim primeiro do seu chefe, legal? Para você ganhar o apoio dele, uma técnica que funciona muito bem. Faça o cálculo utilitário com o seu chefe, certo? Entenda com ele assim o que é a dor dele, o que está machucando, o porquê que seu chefe está sangrando, e aí você faz uma proposta para resolver isso para ele, no seguinte sentido, fala, chefe, olha, eu sei que isso aqui está difícil para você, cara, eu sei que você está sangrando, legal? Me ajuda a trabalhar aqui, me ajuda a resolver isso aqui, que essa tua dor eu vou resolver aqui dentro do projeto. Fala pro cara, quanto que te custa uma noite de sono que você não está dormindo? Quanto que te custa o diretor da fábrica ficar na tua cola? O cliente reclamando? Ô chefe, quanto que te custa chegar em casa e ficar estressado com seus filhos, com a mulher, com o cachorro, brigar com Deus e todo mundo? Vamos resolver isso? Então me ajuda nisso aqui. Você me ajuda, você investe o seu tempo comigo e eu te ajudo a ter uma noite tranquila de sono. É uma argumentação, é algo importante que funciona, né? E o que é legal também para isso aqui, descubra o bônus do teu chefe, cara. Se o teu chefe ganhar bônus, melhor ainda, certo? Descubra lá o que paga o bônus pro meu chefe. Porque quando chegar lá no final do ano, ele vai querer ir para Disney com as crianças, vai querer ganhar lá 4 salários de bônus, vai querer comprar um carro novo para a mulher, né? Que a mulher tá com carro velho, esse tipo de coisa. E aí você faz um projeto, você faz uma melhoria atrelada a esse bônus do seu chefe. Fala, cara, me ajuda que eu vou garantir o teu bônus no final do ano. A gente vai garantir, a gente vai trazer essa meta, certo? E seu chefe, opa, você gosta de dinheiro? Não gosta? O seu chefe também gosta de dinheiro. Então, veja, o cálculo utilitário vai fazer com que a gente consiga entender tudo isso aí, né? Essa técnica, e vender algo para essas pessoas, algo que atraia a atenção, algo que faça sentido para o seu chefe te ajudar no time de projeto. Legal? Isso é importante. É a mesma coisa com relação à equipe de projeto. Gente, o cálculo utilitário também funciona muito bem com o time de projeto. Quer ver um exemplo? Ó, com a pandemia agora que está rodando, certo? Ó, vocês estão trabalhando mais ou menos do que vocês trabalhavam antes? Gente, com todas as pessoas que eu falo, a resposta é unânime. É unânime. Estou trabalhando muito mais. Muito mais. Demanda, reunião, problema, coisa para resolver, tudo isso. Cara, tá uma loucura. Uma loucura. Agora imagine se chega uma pessoa e vai falar para você, olha, vamos fazer um projeto, vamos fazer um Kaizen? E eu preciso que você fique aqui nesse Kaizen 3 vezes por semana comigo, 2 horas a cada vez. Na tua realidade de hoje, o que você vai falar para essa pessoa? Vai falar, cara, não rola, meu irmão. Eu tô cheio de coisas para fazer. E aí isso vai ficando de lado. Vai ficando de lado. É só vocês pensarem em vocês mesmos, que estão aqui me vendo e me ouvindo. Então você tem que trazer o cálculo utilitário para o time de projeto também. Para o time de projeto. Então um projeto de melhoria, né, dependendo do projeto, vamos pegar um The Make aqui, por exemplo, tá? Um projeto Six Sigma, Lean Six Sigma. Quando você vai fazer um The Make, você vai atingir várias áreas da organização, necessariamente, tá? Então você vai atingir lá a fábrica, a engenharia, a qualidade e o financeiro, por exemplo. Vamos dizer aqui, tá? Alguma coisa assim. Você quer que essas pessoas participem do projeto com você. Você precisa delas atuando ali, tá? A grande questão é que você tem que trazer as dores desta galera para dentro do seu projeto. E nem sempre a gente faz isso. A gente pensa no nosso, mas a gente não pensa nas pessoas,
certo? Então, a moral é o seguinte, você tem que trazer pelo menos uma dor de cada um dos membros do projeto para dentro do teu projeto. E aí você vai jogar o cálculo utilitário, vai falar, cara, eu sei que você está cheio de coisa para fazer, eu sei disso, só que se você me ajudar, esse problema eu vou trazer para cá e a gente vai resolver. Teu chefe não está te enchendo o saco com isso? Ah, é verdade, tá. Teu indicador não está ruim? Ah, é verdade, está ruim mesmo. Teu bônus não está comprometido, tua meta? Ah, Wilson, verdade. Então vamos resolver, você me ajuda e eu te ajudo, certo? Então, gente, isso é uma técnica assim, ó, que super, super funciona. É muito legal fazer isso aí, tá? Essa regra do cálculo utilitário. Então ela funciona com o seu chefe e funciona com o time de projeto, tá bom? Tem também algo, quando a gente fala com relação ao chefe e a gente reclama que o meu chefe não me apoia, a gente também precisa pensar como que a gente se comunica com o nosso chefe, tá bom? Na maioria das vezes, como que a gente leva um problema para o nosso chefe? A gente entra na sala dele e sai arrotando milhares de coisas para ele. Cara, tem problema disso, tem problema daquilo, fulano reclamou, Beltrano reclamou, ciclano chorou, tudo isso que está acontecendo, certo? É isso que acontece na grande maioria das vezes. Então, a gente precisa entender e fazer uma pergunta. Será que eu consigo me comunicar de forma assertiva com o meu chefe, por exemplo? Porque, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês, tá? Vocês têm uma única chance para propor uma ideia de melhoria para o seu chefe. Uma única chance. É igual o elevator pitch, né? O pitch de vendas no elevador que agora está em moda, certo? Você pegar lá toda uma história grandona e resumir e vender ela em 30 segundos para o investidor. É a mesma coisa. Pensa, o seu chefe tem tanto trabalho quanto você tem. Então, se você se comunicar com o seu chefe no começo de tudo, de forma assertiva, e o que é assertiva? Gente, é se comunicar com clareza, é sabendo o que você está falando, com fatos, com dados, com evidência, entendendo aquilo que está acontecendo. Então, às vezes o seu chefe ele não te ajuda pelo simples fato que ele não entendeu a tua ideia. Olha isso, pelo simples fato que ele não entendeu a tua ideia, certo? Porque se ele entender a tua ideia, se ele comprar a tua ideia mesmo e você souber vender isso para ele, ele vai concordar com você. Ele vai te ajudar. Chefe nenhum gosta de perder dinheiro. Chefe nenhum gosta de ter uma meta errada. Chefe nenhum gosta de levar uma babada do chefe dele, certo? A grande questão que a gente tem que pensar também, claro que existem várias coisas que fazem o seu chefe não concordar com você, mas uma delas, muito crítica, é como que você se comunica com o seu chefe. Então você tem que garantir que a tua comunicação é assertiva, com fatos, com dados, com evidências, fazer uma proposta estruturada para ele. E aí, nesse sentido também, vale a pena você entender como é que é o perfil do teu chefe, cara. Olha isso, por isso que eu falei para vocês que no começo aqui do podcast, a gente tem que entender como a nossa cabeça funciona, certo? Então, olha só, como que teu chefe se comporta? Você tem que entender se o seu chefe é melhor leitor ou se ele é melhor ouvinte. Ai, Wilson, como assim? Pensa o seguinte, o que é o chefe que é melhor leitor? O chefe que é melhor leitor, ele vai lá e ele quer ler, ele quer ver os materiais, ele quer entender as coisas. Então não é o tipo do chefe que você pode chegar para ele com uma ideia muito solta, né? Um brainstorming, alguma coisa, olha aqui, vamos fazer isso aqui, papapá. Ele não vai te dar atenção, ele vai falar, não, cara, para, eu quero entender direito esse negócio aqui. Esse é o chefe melhor leitor. Então você tem que chegar para esse cara já com uma proposta por escrita, mostrando os cálculos, certo? Talvez uma apresentaçãozinha, um PowerPoint, alguma coisa, para você começar a vender a tua ideia, para despertar o interesse nele em te ajudar. Para ele falar, ah, beleza, agora entendi. Só que também existe um outro tipo de chefe, que é o melhor ouvinte. O que é o melhor ouvinte?
Se você chegar para esse chefe com um monte de coisa, um monte de papel, de número, de apresentação, o que ele vai falar? Ele vai fugir, cara. Ele não vai deixar nem você passar os slides do PowerPoint com ele. Vai falar, não, beleza, ok. Ele não vai nem prestar atenção. É mais ou menos quando as crianças estão jogando videogame lá, o joguinho de celular, você chega para falar com elas, pai, não estão nem prestando atenção. Cara, é a mesma coisa. Então, para esse tipo de chefe, que é melhor ouvinte, você tem que sentar com ele numa mesa, rabiscar as ideias num papel de pão ali mesmo. Cara, tive uma ideia, isso, o que você acha? Aí ele vai ouvir. Ele vai te entender. Aí ele vai falar, verdade. Então, monta um material para mim que eu quero dar uma olhada nisso aqui. Certo? Então, gente, perceba o seguinte. O grande caos de não ter o apoio do seu chefe é porque muitas vezes ele simplesmente não entendeu a tua ideia. Você não soube vender para ele. Olha que louco isso, cara. Que louco isso. O meu chefe não concorda comigo. Mas será que a gente soube vender? Você tem que mostrar a dor dele, cara. O que está doendo no calo do sapato do teu chefe. E do time de projeto, é a mesma coisa. E aí você começa a ganhar adesão, certo? Então pensa como que você se comunica, pensa como que é o perfil do seu chefe, se é melhor leitor, se é melhor ouvinte. E seja feliz. Maravilha! Que mais também que a gente pode falar sobre isso? Algo que pega bastante no sentido de te atrapalhar até a adesão, principalmente da equipe de projeto, tá bom? São as suas metas, tá? São as metas do projeto. Você tem que ser muito cuidadoso na hora de atribuir suas metas, porque senão você cai em descrédito. Então, tem um exemplo, né, que eu sempre dou nas nossas conversas sobre isso. Uma vez eu fiz uma consultoria numa empresa, e aí eles tinham uma meta diária de vendas lá nessa empresa, beleza. E aí veio a pandemia e mudou tudo, e essa empresa teve que mudar a sistemática de entregas dela para delivery, né? Não estava tudo fechado, tinha que trabalhar com delivery também. Beleza. E aí eu estava fazendo a reunião com o dono da empresa e ele me deu uma meta de faturamento. Ele falou, Wilson, então vamos fazer uma melhoria no processo, ok, beleza. A nossa meta de faturamento é de R$40 mil por dia. Daí eu falei, tá bom. Quanto que você fatura hoje? Para eu ter o baseline, certo? Aí eu faturo 7 mil. Aí eu olhei assim e falei, não, peraí, cara, calma lá. Você tá me dizendo que você quer sair de 7 para 40? É isso mesmo? Não, Wilson, é isso mesmo. Eu falei, tá, vem cá, mas deixa eu entender melhor esse negócio aqui. De onde que vem esse 40? Por que não é 30 ou 45? Por que 40? Porque R$40 mil é o meu custo fixo diário de operação da empresa. Então eu preciso faturar R$40 mil. Eu falei, tá bom, cara, o que você está me dizendo faz sentido. Você precisa cobrir os seus custos. Só que é o seguinte, cara, você vai sair de uma meta diária, de faturamento diário de 7 mil para 40. É muita coisa, é muito longe. Falei, vamos começar devagar, vamos passar assim, 7 mil, vamos lá fazer uma meta escalonada, certo? Olha, eu vou dobrar, vou chegar em 14 mil, né? Em 3 meses, vamos dobrar a meta em 3 meses, 14 mil e tal. O cara, não, eu quero 40. Gente, mas está muito longe, vamos no 10, então vamos tentar um 10, já é um baita ganho. Não, eu quero 40. Tá bom. Aí foi lá o Wilson, né? Reuniu o time de projeto, colocamos todo mundo numa sala, fomos fazer o Kaizen, armamos lá o A3, mapa de fluxo de valor, essa história toda, receita de bolo. Aí eu coloquei a meta, meta de faturamento. Pessoal, a partir de hoje, R$40 mil por dia. A galera começou, né, com aquela cara de paisagem assim, né, que a gente fica tipo, como assim, né? Cri-cri, o barulho do grilo, como assim 40 mil? E daí eu tive que ter todo esse jogo de cintura para falar com a galera, mas é um jogo perdido. Você já começa com um jogo perdido. O time de projeto já entra jogando um jogo que sabe que não vai ganhar. E aí as pessoas não vão te ajudar mesmo. Certo, gente?
Então você tem que tomar cuidado com as metas que você coloca no projeto. Elas não podem ser assim agressivas demais, mas elas também não podem ser fracas demais para não desestimular a participação das pessoas, certo? Elas têm que ser suficientemente agressivas, uma meta boa para buscar, para a gente ir lá, para a gente fazer o nosso trabalho, um negócio legal assim mesmo, tá? Então, esse é o ponto sobre metas. Isso é importante a gente saber. É um motivo que afasta as pessoas. Legal? O que mais, gente, que a gente pode falar? A sua liderança também. Quando você é dono de um projeto, ou A3, ou Six Sigma, o projeto que você quiser, beleza? Você tem que entender uma coisa. Você é o gerente desse projeto. Você é o líder dele, você é o chefe dele. E aí a gente tem que lembrar da essência da liderança. E a liderança nesse tipo de projetos é mais difícil do que a liderança hierárquica. Por quê? Porque é uma liderança matricial, certo? Você não é chefe das pessoas que estão trabalhando com você, dependendo do projeto. Você tem áreas diferentes. Então, como convencer as pessoas a trabalhar com você? É aí que você tem que usar todos os princípios da liderança para que as pessoas trabalhem com você no seu projeto, porque elas gostam de trabalhar com você. E não porque elas precisam trabalhar com você. Percebem a diferença, gente? Muda tudo isso aqui. É o princípio do líder servidor, é o princípio do líder influenciador, o líder exemplo, o líder espelho. As pessoas querem trabalhar, elas gostam de trabalhar com você. E aí você vai estimular, vai empoderar, vai ensinar, vai ajudar, certo? Liderança é tema para outro podcast, mas aqui eu quero trazer esse princípio da liderança para você. Você precisa fazer isso. E aí quando você faz isso, você influencia as pessoas. E você consegue fazer um trabalho, você consegue fazer com que elas venham trabalhar com você. Mas, de novo, como que você se comunica com as pessoas? Como que você trata essas pessoas? Você vai sujar a mão de graxa também? Você vai no Gemba ou você só fica lá no escritório e manda o pessoal ir coletar os dados lá na fábrica? O que você faz? Qual é o exemplo que você quer? Certo? Então você, como líder, cara, você tem que sujar a mão de graxa. Tem que ir pro Gemba, tem que fazer o que acontecer, tem que bater caixa, tem que fazer, tem que medir peça, tem que cronometrar as coisas. Como exemplo, para as pessoas olharem e falar, ó, o cara tá lá, não tem frescura, vamos fazer igual. Além do que, né, todo mundo sabe que quando você vai ao Gemba, você está vendo aquilo que está acontecendo, certo? Aí você entende o teu processo mesmo. Então a essência da liderança é algo que é fundamental, gente, para a gente poder fazer esse trabalho, né? Ter a adesão das pessoas. Ok? Uma outra dica para vocês, ainda sobre isso, é... Você já parou para pensar que talvez o seu chefe ou a equipe de projeto não te apoie porque eles não conhecem o método? Simplesmente assim? Às vezes as pessoas não conhecem o método. Elas não sabem o que é o Lean. Elas não sabem o que é o Six Sigma. Elas nunca ouviram falar nisso. Então, se você chegar para uma pessoa assim, cara, a gente tem um mega projeto Lean Six Sigma para fazer isso, aquilo, e vamos economizar uma grana, e tem todas essas fases. Às vezes, você ofusca as pessoas. É como quando alguém aponta uma lanterna para o seu rosto, você não fica assim, ó, ofuscado? Então, não ofusque as pessoas. Se elas não conhecerem, vá devagar. Ao invés de você propor um projeto enorme de 4, 5, 6 meses, proponha algo menor. Começa com A3. Começa com A3. E o A3 já vai te dar um excelente ganho, um excelente resultado. E o A3 vai fazer com que você comece a ter as pequenas entregas. Aí você começa a ganhar uma moral com o time de projeto, ganhar uma moral com o seu chefe, né? E eles vão olhar, cara, se com esse A3 aqui você trouxe, sei lá, 50 mil reais por ano, imagina um projeto maior. Imagina um projeto, se eu der atenção para esse cara, se a gente trabalhar, imagina um projeto maior que isso. Então, gente, é importante a gente começar pequeno e pensar grande.
Começa com uma iniciativa pequena. Pega aquela dor grande que tem, resolva ela. Um projeto menor. Isso são ganhos alternativos, são ganhos marginais que também você vai tendo, certo? Então, às vezes o seu chefe não te apoia porque ele não conhece. Simples assim. Ou porque ele tem alguma crença, algum mito que alguém falou para ele, isso aqui é só coisa do chão de fábrica. E ele vai te falar isso. Não, viu? Isso aqui é só coisa do chão de fábrica. Isso não funciona aqui para nós. E você vai ter que quebrar essa objeção do seu chefe. Você vai ter que dizer para ele com fatos, com dados, com evidências, com estudos, que isso serve para a área da saúde, serve para a área de logística, serve para a área de RH, de compras, de finanças, a área médica, a área de biomedicina, serve para tudo isso. Só tem que traduzir a linguagem e adaptar as ferramentas, gente. Simples assim, certo? Então, às vezes o seu chefe simplesmente não conhece o negócio. Você já parou para pensar nisso? Então, é uma reflexão importante que a gente tem que ter, certo? Wilson, uma empresa não tem a cultura. Claro, a empresa não conhece. Às vezes a empresa nunca ouviu. E aí as pessoas, elas não são Lean porque a empresa não tem a cultura. Gente, Lean é para a vida. É para a vida. É você que é o profissional Lean. Você tem o pensamento enxuto. E isso você aplica na sua vida, na sua família. E hoje você está nessa empresa. Amanhã você vai estar em outra empresa, em outro lugar. Porque esse é o espírito do Lean, é a tua vida, são os teus princípios. É o teu modus vivendi que muda agora. Então, não deixe de fazer o Lean, de tentar uma iniciativa de melhoria com a muleta que a tua empresa não tem cultura. Seja você o agente catalisador. Né? É muito lindo quando vem lá de cima, certo? Muito linda quando tem o teu chefe que te apoia, o teu diretor que te apoia. Isso é lindo, é maravilhoso e é importante. Só que às vezes você tem que dar o exemplo, você tem que começar. E aí se você começar com algo pequeno, mais relevante, que já traz um primeiro resultado, você dá um gostinho daquela melhoria, aí começa a se propagar isso numa empresa, gente. Mas a gente tem que mudar essa cultura, certo? E para mudar a cultura eu tenho que mudar o clima. Para mudar o clima eu tenho que mudar o meu mindset, a forma de pensar e a minha forma de agir. Legal? Então pensa nisso, tá bom? Uma ferramenta muito interessante, que eu deixo aqui uma dica para vocês, que vão ajudar muito vocês nessa leitura das pessoas que estão aqui trabalhando com você no time de projeto, é uma ferramenta chamada análise de stakeholders, tá? Que ela é muito utilizada lá nos projetos Lean Six Sigma, tá? Eu faço uma piada tosca com ela que eu falo que é análise do segurador do bife, né? O cara que segura o bife, que é stakeholder, né? Um trocadilho. Análise de stakeholders. O que é um stakeholder? Não é um segurador de bife, tá? Stakeholder é a parte interessada no seu projeto, beleza? É a parte interessada no seu projeto. Então, você faz essa leitura. Olha, quem é da área de finanças que tem algum relacionamento com o meu projeto? Área de RH, área de logística, área de compras, qualquer área. As áreas envolvidas com o seu projeto. As pessoas que têm algum interesse no teu projeto, um envolvimento. Seja porque você vai resolver um problema da área deles também, seja porque ele tem que disponibilizar recursos e dados para te ajudar. Esse é um stakeholder, tá? Então, essa ferramenta chamada de análise de stakeholder vai te permitir fazer esse mapeamento de toda essa galera que está envolvida e, através da aplicação dessa ferramenta, você vai conseguir entender se, por exemplo, se ele é moderadamente contra, se ele é fortemente contra, se ele é fortemente a favor, moderadamente a favor, se ele é neutro, por exemplo, ou seja, qual é o posicionamento desta pessoa com relação ao teu projeto e a atuação dela no seu projeto. Legal? Então, assim, é uma ferramenta super bacana, que te permite fazer essa leitura e aí, junto com essa ferramenta, você vai ter um campo lá que é a estratégia de influência. Então, como é que eu vou influenciar essa pessoa?
vou entender se é melhor leitor, se é melhor ouvinte, qual é a dor, qual é o indicador, o que está acontecendo, certo? A gente tem que pensar assim, quando a gente trabalha com melhoria contínua, a gente tem que tirar um coelho da cartola toda hora, certo? Por isso que eu falo, não basta só as ferramentas, a gente precisa tirar um coelho da cartola e ter esse jogo de cintura, essa maleabilidade para poder trabalhar com pessoas diferentes, de hierarquias diferentes, de culturas diferentes, certo? De crenças diferentes. Né? Sempre tem um cara, isso a gente já tentou aqui e não deu certo. Tentaram errado. Se tivesse tentado certo, não teria o problema, correto? Então, gente, isso é super importante. Legal? São alguns insights que a gente traz aqui para ajudar os nossos alunos nisso aí, nessa missão, certo? Algo também que as pessoas sempre perguntam, para vender esse programa em uma média empresa familiar, certo? Como é que a gente faz isso? Gente, senta com o teu chefe ou com o dono da empresa e entenda qual é a maior dor dele. Simples assim. Quando eu vou fazer consultoria nas empresas, uma das perguntas chaves que eu faço para o dono da empresa é exatamente essa. Qual é a tua maior dor? O que te incomoda mais? O que está pegando mais aí na tua empresa? O que está pegando mais no teu processo? Certo? Então, se você vai falar com o dono da empresa, por exemplo, muito provavelmente ele vai te falar, olha, eu preciso melhorar a rentabilidade, eu preciso subir o EBITDA, eu preciso faturar mais, eu preciso vender mais, certo? Beleza, e aí você traduz isso dentro dos processos dele. Então, olha, para você vender mais, talvez você precise produzir mais. Então, e se eu te fizer uma proposta de um projeto de melhoria, ao invés de você produzir 10 mil microfones com esse no mês, você vai produzir 12 mil, por exemplo, dentro do mesmo mês. E isso vai te levar a X mil a mais de faturamento no mês e milhões no ano, por exemplo, certo? Então, nessas empresas menores que não tem, assim, por exemplo, um planejamento estratégico, um desdobramento estratégico, certo? Você não tem uma estratégia definida para atender, você tem que ir direto na dor do dono da empresa. O que está doendo no seu chefe? E aí você faz essa proposta para ele, certo? Para resolver e negocia o passe, negocia o time de projeto para te ajudar, certo? Vai voltar para negociação, gente, certo? A palavra-chave de tudo isso é negociação. Negociar com seu chefe, negociar com o time de projeto, negociar com todo mundo. Por isso que as soft skills são tão importantes hoje em dia, mais do que as ferramentas, certo? As soft skills que vão fazer a diferença como isso. Negociação é uma das soft skills. Legal? Então, esse é o nosso beabá, esse é o nosso roteiro para a gente poder ser um ninja da melhoria contínua e conseguir fazer bons resultados. Encerrar esse podcast com o nosso mantra final, que tem que fazer parte do nosso dia a dia, que é constância e persistência. Sem constância e sem persistência, você não chega em lugar nenhum, nem na sua vida, nem na sua empresa. Você não consegue fazer melhoria contínua sem essas duas palavras mágicas. Está aqui, ó, as duas palavras mágicas para melhoria contínua. Constância e persistência, certo? Por isso que o Lean às vezes morre nas empresas, porque as pessoas não são constantes e nem persistentes. Pode ver. 5S. O que o 5S não pega? Porque eu não sou constante e não sou persistente. Legal? Então, guardem isso para a vida de vocês, tá? Um dos segredos em termos de comportamento para melhoria contínua é constância e persistência. Beleza? Pessoal, super obrigado aí pela audiência de vocês, tá bom? Um beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Até mais, galera. Tchau, tchau. Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível.